Como proceder tendo alunos com diabetes nas aulas que são coletivas? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives, que são as lives de aquecimento para a semana da prescrição e do acompanhamento do exercício físico no diabetes. Eu sou Roberto Dório, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes, e eu ensino aí o profissional de educação física a mostrar o resultado positivo do exercício físico no diabetes já na primeira aula. E na live de hoje eu vou justamente comentar aí a respeito de uma pergunta que me foi feita, né, que é exatamente como é que a gente lida, né, como é que a gente faz com aquele aluno que tem diabetes, né, tendo alunos com diabetes nas aulas que são coletivas. Foi muito legal que a pessoa me deu até alguns exemplos, né, ela colocou lá, se for comparando, por exemplo, a aula de zumba com uma aula de hidroginástica. Então, antes de mais nada, eu quero só agradecer, né, a você que está fazendo a sua inscrição para participar da Semana da Prescrição do Exercício no Diabetes. Eu acho que é algo importantíssimo para nós, profissionais de educação física, podermos atuar, né, de uma maneira mais segura aí na área da saúde. E além da diferença na proporção, né, a gente tem mais de 16 milhões com diabetes no Brasil e somente 514 mil profissionais de educação física registrados no Conselho Federal de Educação Física. Então, a Semana da Prescrição do Exercício no Diabetes é um evento que vai acontecer agora dia 25, 27 e 29 de janeiro, com 3 aulas, né, onde eu vou trazer, né, um pouco de conteúdo aí sobre a prescrição do exercício para quem tem diabetes, e o meu objetivo é trazer sim conteúdo que você possa, conhecimento, né, que você vá adquirir esse conhecimento e consiga colocá-lo aí na sua prática do dia a dia, dando aula para a pessoa que tem diabetes. Então, vamos lá, né, vamos responder aí a pergunta que foi feita, né, como é que a gente procede, né, como profissional de educação física, que procedimento que a gente tem que ter quando a gente sabe que numa aula coletiva a gente tem aí alunos com diabetes. O que foi pedido para eu responder especificamente aí na aula de zumba e na aula de hidroginástica. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, o exercício ele é fundamental no tratamento de quem tem diabetes. Isso eu já vim falando em outras lives. Eu sou, né, um defensor de que a pessoa realmente, para ter um bom controle, ela precisa seguir, né, a orientação aí, com tratamento medicamentoso, seguir a orientação nutricional e também fazer aí o exercício físico. Agora, como é que a gente em campo, né, nós como profissionais de educação física, como é que a gente lida com essa situação? Estou dando aula lá para um grupo de pessoas e eu sei que tem ali 1 ou 2 ou 3 alunos com diabetes. Então, como a gente deve proceder com essas pessoas? A primeira coisa que a gente precisa entender é que, apesar de nós, profissionais de educação física, sermos os responsáveis pela prescrição e pelo acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes, o indivíduo que tem diabetes e está numa aula coletiva, nós não podemos, como profissionais de educação física, se é uma aula coletiva, a gente não vai desviar a nossa atenção e simplesmente prestar atenção apenas em um aluno. Isso não é justo com os demais alunos, diferente de uma aula onde a gente trabalha aí como personal trainer. Aí é uma situação totalmente diferente, você está ali para atender aquela pessoa. E muitas vezes a gente até faz pequenos grupos aí com 2, 3 pessoas para poderem participar, mas são aquelas pessoas ali que você vai dar atenção. Agora, quando você tem uma aula coletiva, a atenção ela tem que ser igual a todos os alunos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um desafio, que é exatamente com aquele aluno com diabetes. Você sabendo que ele tem diabetes, a gente sabe que existe aí o risco agudo durante uma sessão de exercício para quem tem diabetes. Ele pode, sim, fazer episódios de hipoglicemia, como esse indivíduo com diabetes também ele pode chegar, às vezes, já hiperglicêmico e com o exercício aumentar ainda mais, né, esse quadro de hiperglicemia, e o que pode levar aí a alterações metabólicas importantes e que vão fazer com que essa pessoa não se sinta bem durante a nossa aula. Então o detalhe técnico é, como é que a gente lida, né, numa aula que tem lá um monte de gente, a gente sabe que tem aí indivíduos ali que têm diabetes. A gente vai conversar com esses indivíduos e eles vão, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto, né? Ele precisa medir a glicemia dele e te trazer o valor antes de começar a aula. Isso é fundamental, porque isso vai determinar de que maneira nós, como profissionais de educação física, iremos proceder.
Porque nós sabemos o efeito do exercício físico em quem tem diabetes. Ele tende a ser hipoglicemiante. Agora, dependendo da glicemia que esse indivíduo está apresentando no início do exercício, aquela maneira como você, como profissional aí de educação física, que está trabalhando ali, dando aula de zumba, ou está ali trabalhando numa sala, numa piscina ali, né, com aula de hidroginástica, você planejou como vai desenvolver, como vai ser desenvolvida aquela aula. Então vai ter ali um início, um meio e um fim, aonde você já determinou com qual intensidade você vai trabalhar. Qual vai ser a carga de treinamento ali? Né? Vai ser mais voltada para o volume ou vai ser mais voltada para a intensidade? Então isso a gente já determina. Você fez a aula, você já programou. Então, com base nisso, você sabe mais ou menos a resposta glicêmica que o indivíduo com diabetes vai apresentar lá durante a sua aula. Então, dessa maneira, o que é importante? Claro que nós temos aí, né? Eu mesmo trabalho como personal para pessoas com diabetes aí há mais de 20 anos, e tem pessoas que realmente têm muito medo de fazer o teste de glicemia capilar, quer dizer, fazer um furinho no dedo ali para pegar a amostra de 1 microlitro de sangue para fazer a medida. A gente como profissional de educação física, a gente precisa dessa medida, é uma questão de segurança para nós como profissionais e questão de segurança também para o nosso aluno. Então, é obrigatório que você tenha esse valor antes de começar a aula. De primeiro momento, o que a gente faz? Como é uma aula coletiva, a gente vai pedir para a pessoa fazer essa medição. Ele mesmo faz, ali, antes de começar a aula. E te traz esse valor, ele te informa esse valor. E aí, com base no que eu falei anteriormente, quer dizer, você sabe aí qual vai ser o volume e a intensidade ali da sua aula, de que maneira que você programou aquela aula. Porque a gente sabe que você pode dar um tempo ali de estímulo, um período de recuperação, aonde esse período de recuperação ele vai impactar diretamente aí a intensidade da aula. Se você der um período menor de recuperação, por exemplo, você montou um circuito ali para o pessoal fazer, certamente ele vai sair de um exercício, já vai imediatamente entrar no outro. Quer dizer, a continuidade do exercício vai aumentar aí, claro, através do volume, a intensidade da aula. Né? Vai contribuir aí para ter uma carga maior ali no treinamento. Se você der espaços maiores entre um estímulo e outro, automaticamente esse trabalho ele vai ter uma característica aí mais moderada. Então, dentro dessa situação, por exemplo, quando a gente compara aí a zumba, né, com a hidroginástica, claro que existem, né, as subdivisões, mas em primeiro momento a gente sabe que a hidroginástica ela tende a ser muito mais moderada, ou vamos colocar assim, que ela tem uma intensidade, né, naturalmente menor do que normalmente que você consegue aí na aula de zumba. Zumba ela tende a ser, né, uma série ali de movimentos, coreografia que você faz, e automaticamente, por ser sequencial, automaticamente o gasto energético também acaba sendo mais alto. Então, apesar de ser uma atividade aeróbia, ela tende a gastar mais energia do que quando se está fazendo uma aula de hidroginástica. Não menosprezando a hidroginástica, porque nós, como profissionais de educação física, podemos fazer uma aula de hidroginástica ficar extremamente extenuante para o nosso aluno. Isso é muito fácil de fazer, né? Porque a gente tem conhecimento para isso, para dosar aí através do volume, da intensidade, ou do tempo de intervalo que você dá, ou quanto tempo de estímulo você dá. Então, por isso que eu falo que a prescrição do exercício ela acaba sendo uma arte. A gente tem uma série de variáveis ali, que você mexendo um pouquinho em cada uma delas ali, você acaba mudando e bastante aí o resultado que você tem aí com o seu aluno de uma maneira geral, e principalmente no aluno que tem diabetes. Só que é importante para nós, como profissionais de educação física, garantirmos que esse indivíduo chegou para a nossa aula e que ele vai sair da aula numa situação de saúde melhor relacionada ao diabetes do que o que ele chegou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para evitar que esse indivíduo faça ali episódios de hipoglicemia, por exemplo, ou que a intensidade tenha sido tão alta ali para aquele indivíduo, que de repente ele chegou com uma glicemia, ele acabou aumentando esse valor de glicemia, saiu da aula, a glicemia continuou aumentando, ele acaba ficando hiperglicêmico lá por várias horas. Então a gente perde, né, o benefício que o exercício traz aí para o tratamento. Então isso sim é responsabilidade nossa. Mas de repente você pode estar se perguntando, fala, professor, mas como é que eu vou saber se eu vou conseguir ajudar, né, de uma maneira positiva ou vou ter um efeito negativo aí do exercício para essa pessoa? Exatamente, tendo o valor da glicemia capilar antes de iniciar o exercício. Então, orienta essa pessoa, como tem muita gente ali para você dar atenção, para que ele te traga esse valor. Falar, professor, medir lá, tá tanto a minha glicemia. Então, dessa maneira, como você sabe a intensidade que vai ter a aula, você sabe a característica, de que modo você está aplicando aquela aula. Né? Então, você vai conseguir prever
o quanto vai impactar na glicemia desse indivíduo, positiva ou negativamente. Esse é o primeiro detalhe que a gente tem que ter com a gente. Agora, existem outros detalhes técnicos. Às vezes é uma pessoa tem um pouco mais de idade, não tem medo de ficar furando o dedo. Então, muitas vezes a gente, para poder ajudar essa pessoa, a gente vai lá e faz lá a medição da glicemia capilar, que é algo muito simples de ser feito. Claro, tem que tomar cuidado ali se tiver luva, né, para evitar aí o contato com o sangue da outra pessoa, a gente sabe disso. Então, nessa situação, aí a gente muitas vezes vai lá e faz a medida da glicemia. Mas o ideal é que a pessoa faça. Que a gente tem que partir do seguinte pressuposto. De primeiro momento que a gente tem, nós somos profissionais de educação física. Nós somos profissionais também da área da saúde, mesmo trabalhando na academia, mesmo trabalhando na escolinha de esporte. Então, a gente tem sim essa obrigação de cuidar da saúde lá dos nossos alunos, dos nossos atletas que seja. Agora, a gente tem que levar em consideração que esse indivíduo ele precisa sim ser assistido, de acordo com as limitações que ele tem. Então, se ele não consegue lá medir a glicemia dele, tem que medir. Só que, quem que tem que ter esse glicosímetro? Quem tem diabetes. A pessoa que tem diabetes, para o tratamento dela, ele precisa medir a glicemia. Mede lá em jejum, mede às vezes 2 horas depois de uma refeição, principalmente quando tem diabetes tipo 2, para saber, para ir vendo como está o tratamento dele. Para ir monitorando as respostas que ele está tendo da glicemia. Ou às vezes comer uma coisa meio diferente, então vai lá e mede para ver o quanto impactou, né, na glicemia dessa pessoa. Agora, quem tem diabetes tipo 1, não tem outro jeito, tem que medir a glicemia muito mais vezes. Então é comum quem tem diabetes tipo 1 medir pelo menos aí 4 vezes no dia. Isso quando mede pouco. Porque de uma maneira geral, você precisa medir aí antes e após as refeições. Então, isso é a única maneira de você ter um controle melhor. Então, o glicosímetro, quem tem que ter? Quem tem diabetes. Não é que nós, como profissionais de educação física, eu vou trabalhar com pessoas que têm diabetes, então eu tenho que comprar o glicosímetro. Se você quiser ter esse diferencial, principalmente quando a gente trabalha como personal, você ter alguns diferenciais talvez seja até alguma coisa interessante. De repente é legal para você fazer isso, mas não que seja obrigatório. Então entendam isso. Quem tem diabetes é que tem que ter o glicosímetro. Quem tem diabetes é que tem que comprar as tiras lá e as lancetas para poder fazer o funcionamento ali na ponta dos dedos, geralmente, para poder pegar a amostra de sangue ali e fazer o teste de glicemia. O que nós, profissionais da educação física, precisamos? Saber quanto está a glicemia desse indivíduo antes de começar o exercício, isso sim. Então, mesmo que a aula seja uma aula coletiva, você sabendo que modo que você prescreveu o exercício e sabendo quanto está o valor de glicemia daquele indivíduo, certamente você vai saber o quanto vai impactar na glicemia. Então vamos supor que ele chegue com uma glicemia um pouco mais baixa, chegue lá para fazer exercício com 120 de glicemia, por exemplo. E você sabe que o modo que você vai passar ali a aula naquele dia vai ser uma intensidade de moderada para alta intensidade. Então você sabe que nessa situação, apesar de ser um trabalho aeróbio, ele vai sim tender a impactar muito mais o valor da glicemia. Então, se chega lá com glicemia de 110, 120, que é um valor um pouco mais baixo, a probabilidade desse indivíduo, mesmo tendo diabetes tipo 2, se ele conseguir cumprir na intensidade que você está prescrevendo o exercício. A gente tem que levar isso em consideração também. Porque muitas vezes o que a gente vê numa aula grande ali de ginástica, existem aqueles alunos que são mais naturalmente condicionados, estão há mais tempo fazendo exercício, ele segue exatamente a orientação do profissional da educação física que está ali conduzindo a aula. E tem aqueles que muitas vezes às vezes não estão muito bem, e são normalmente mais devagar mesmo, então ele vai fazendo no ritmo dele ali. Então é isso que a gente tem também que fazer essa relação. Porque essa pessoa com diabetes que está vindo treinar, com base na glicemia que ele está apresentando, e partindo do pressuposto que ele vai seguir a intensidade que você prescreveu ali na aula, você já idealizou a aula e você vai aplicar aquela aula, aí é uma outra pergunta que só você, sendo o professor que está em contato com essa pessoa, vai saber. Se ele, dentro desse grupo, é aquela pessoa mais faca na caveira, aquele cara que não, é para fazer, vamos fazer, é para fazer forte, faz forte, é para fazer um esforço maior, ele faz, ou é aquele cara mais freio de mão puxado, né? Quanto menos fizer, melhor é. Porque isso também vai impactar. Então a gente parte do pressuposto, teoricamente, a glicemia de 110, de 120, para um treino onde vai ser de intensidade, característica aeróbia de intensidade moderada para alta, ele vai
acelerar o processo de depressão do glicogênio, principalmente o glicogênio muscular. Com isso, o músculo vai captar mais glicose rapidamente do sangue e vai também fazer com que o fígado libere mais glicose para o sistema. Então, a reserva de glicogênio depletando mais rapidamente, certamente vai fazer com que esse indivíduo, comparando a glicemia que ele tem lá antes de começar o exercício e no final do exercício, medindo a glicemia de novo, ela vai ter um valor bastante diferenciado. Esse é o pressuposto, quer dizer, o que a gente espera que aconteça desde que ele vá cumprir a intensidade. Agora, se esse indivíduo, como eu brinquei, né, eu enumerei eles aí como o que é mais aplicado ali para fazer exercício, ser o faca na caveira, e quem é mais devagar, pega mais leve, é o freio de mão puxado. Então, é isso que você, profissional de educação física, vai saber nesse grupo aí com pessoas que estão fazendo, né, ou seja, uma atividade aí característica aeróbica com mais alta intensidade ou uma atividade aeróbica com intensidade mais moderada, quando a gente compara aí de uma maneira de primeiro momento, né, a zumba e a hidroginástica. Mas o que eu quero que fique bem claro aqui é que essa pessoa com diabetes, você sabendo que ele tem diabetes, o que é obrigatório? Que ele te apresente o valor da glicemia. Que ele, né, ele ou ela, né, que tendo diabetes, você sabendo que essa pessoa tem diabetes, obrigatoriamente essa pessoa precisa trazer para a aula o glicosímetro para poder fazer as medições da glicemia, pelo menos antes aí de começar o exercício inicialmente, trazer algum alimento que contenha carboidrato, no caso de fazer ali algum episódio de hipoglicemia, ou mesmo uma hipoglicemia que a gente sabe que ela é eminente. A pessoa chega para treinar, ele está com 106 de glicemia. E você sabe que o exercício que você vai fazer vai baixar essa glicemia. Então, quer dizer, ele vai fazer hipoglicemia fazendo exercício. Então, nessa situação, é recomendado que sim, suplemente com um pouco de carboidrato, ali, que ele coma alguma coisa com carboidrato antes de começar a fazer o exercício, por uma questão de segurança. O que ele comeu de carboidrato foi o suficiente para evitar que ele faça hipoglicemia durante a aula? Talvez não. Então, o que você combina com ele? Ó, a gente vai começar a aula, daqui uns 20 minutos você sai ali de lado, deixa o seu glicosímetro aí no jeito, vai lá, mede, e aí você olha para mim e faz assim, se estiver dentro de um valor adequado ou não, ou você passa esse valor para ele. Olha, eu quero que essa glicemia aí esteja pelo menos aí 140, 150. Se estiver muito abaixo disso, você me avisa. E aí a gente tem que muitas vezes adaptar numa situação onde o nosso aluno vai precisar ali de alguma atenção especial. Mas a ideia é que a gente, numa aula coletiva, a gente previna tudo isso com a glicemia inicial, ele tendo algum alimento com carboidrato nessa situação de poder fazer um episódio de hipoglicemia, e também medir a glicemia mais vezes. E para isso, você combina com ele, faz um sinalzinho ali para a pessoa, ele sai da aula, vai lá, mede a glicemia, volta de novo para a aula e continua normalmente. E depois, no fim da aula, mede novamente. Porque a gente, pensando, né, como profissional de educação física, a gente também é responsável pela segurança do nosso aluno. Então, ele chega para fazer exercício, a gente tem que ter o primeiro cuidado para não deixar ele fazer exercício de qualquer jeito, né, sem saber quanto está a glicemia dele, e fazer ele passar mal no meio da sua aula, mas também a gente precisa tomar cuidado e educá-lo no sentido de que ele precisa sim medir a glicemia no final. Porque o que acontece? Quando a gente faz o exercício, a gente tem bastante ativação aí do sistema nervoso autônomo simpático. Então tem bastante adrenalina, tem glucagon ali fazendo chegar a glicose no sangue e tal, tá tudo bem, mas de repente a pessoa faz hipoglicemia. E nesse momento de hipoglicemia, ele perde os sintomas clássicos de sinalização do sistema nervoso. Porque quem que sinaliza quando a gente está com hipoglicemia? Exatamente o sistema nervoso autônomo simpático. Então o que a gente tem? Em repouso, tremedeira, começa a transpirar, né, fica com a boca formigando. Só que durante o exercício, ou logo após o exercício, onde a gente tem ainda uma grande quantidade de adrenalina circulando no sangue ali, pelo estímulo que foi dado, se ele faz hipoglicemia, ele não percebe. E aí ele vai embora sem medir a glicemia, dali 10 minutos, quando tiver uma quantidade menor de adrenalina circulando, ele vai se sentir mal. E dependendo do valor que está essa glicemia, ele vai passar mal e muitas vezes ele pode até desmaiar. Então isso a gente, como profissional de educação física, a gente tem que ficar atento. E a gente faz o quê? Segue os procedimentos, mesmo sendo uma aula em grupo, para que esse indivíduo venha treinar, treine com total segurança e, além de tudo, ainda saia dali numa situação segura para ele poder chegar em casa, ou no trabalho, ou para onde ele vá. Porque a gente sabe que os nossos alunos estão ali treinando, estão ali fazendo as coisas, depois cada um segue sua vida aí assim que termina a aula.
Então, eu acredito que dentro dessa situação da nossa responsabilidade como profissional de educação física, não precisa você ser... se eu trabalho com alguém com diabetes, tem que ser aula tem que ser um treino personalizado. Senão não dá para trabalhar com a pessoa. Não, é errado. Esse pensamento ele não é o correto. O correto é você ter o aluno com diabetes junto com as outras pessoas. Mesmo porque quem tem diabetes, ele não é alienígena. Ele não é diferente dos outros. Ele tem sim uma alteração metabólica e que nós, como profissionais de educação física, que estamos conduzindo uma ferramenta extremamente importante, né, que vai promover sim, é uma situação hipoglicemiante natural, né, o exercício ele vai agir dessa maneira, pensando aí na concentração de glicose no sangue. Nós somos os responsáveis por garantir que esse indivíduo venha treinar com segurança com a gente, consiga o melhor, né, durante o treino, e sempre, né, lembrando aí que é importante a gente manter o nosso aluno com diabetes dentro do tempo no alvo. Né? Qual é o alvo da glicemia de quem tem diabetes? Valores superiores a 70 mg por decilitro e valores inferiores a 180 mg por decilitro. Muitas vezes as pessoas que têm diabetes tipo 2, principalmente, eles tendem a ficar mais hiperglicêmicos. E às vezes quando a glicemia dele chega em torno de 100 mg por decilitro, e mesmo em repouso ele já tem às vezes sintomas aí de hipoglicemia. E claro, durante o exercício, por questão de segurança, a gente sempre tem que obrigatoriamente manter essa glicemia acima de 100 e abaixo de 180. E por que isso é importante? Porque mantendo a glicemia do nosso aluno com diabetes dentro desse valor mais estreito inicialmente, você garante que as respostas metabólicas que ele vai ter relacionado ao exercício que a gente está aplicando a ele vão ser as melhores possíveis, independente se ele está vindo fazer o exercício para tratar do diabetes. Isso eu acho que é uma coisa muito clara, que eu gosto muito de falar. A gente tem que partir do pressuposto que nem sempre a pessoa que vem treinar com a gente, ele está vindo porque ele quer tratar do diabetes. Às vezes ele está vindo porque ele quer mudar a composição corporal dele. Ele passou no médico, está lá com hipertrigliceridemia, né, está com colesterol, frações de colesterol aí aumentado, ele precisa emagrecer, apesar de ter diabetes. Só que a gente sabe, se ele ficar hiperglicêmico, quer dizer, o metabolismo todo maluco, como é que você vai conseguir resultado para fazer ele emagrecer? Vai ser muito difícil. Então, a nossa responsabilidade como profissional da educação física, independente do objetivo que o nosso aluno com diabetes tem, seja no treinamento personalizado ou a aula em grupo, nós precisamos sim tomar todas as providências necessárias para manter a glicemia dele dentro de um padrão mais fisiológico, não falo normal, porque quem tem diabetes, eu tenho diabetes há muitos anos, eu sei bem o que é isso. Raramente você consegue manter sua glicemia dentro do normal, mas você consegue fazer sim, quando se segue aí, utiliza o medicamento do jeito que foi prescrito, controla a alimentação e faz o exercício, você fica muito mais tempo nesses valores que são de glicemia, de concentração de glicose no sangue, que são fisiológicos. Então, valor abaixo de 180 e acima de 70 mg por decilitro. Isso aí melhora muito a qualidade de vida do nosso aluno. E, além disso, se você, como profissional da educação física, consegue fazer com que esse indivíduo entenda o efeito positivo que o exercício vai trazer para ele, ele não vai trazer, claro, quando a gente fala de diabetes, o nosso foco é fazer com que esse indivíduo chegue com a glicemia mais alta e termine com ela mais baixa. Por isso que eu falo para vocês que eu ensino o profissional da educação física a fazer isso. A mostrar o resultado positivo do exercício no diabetes. Qual é o resultado positivo? Ele vir com uma glicemia maior para ele terminar com uma glicemia menor. Só que ele terminar com uma glicemia menor não fazendo hipoglicemia, não valores menores do que 70. Porque quando isso acontece, a gente também acaba aí falhando. Então o detalhe é conseguir fazer com que esse indivíduo mantenha a glicemia dele mais dentro do alvo. E claro que isso a médio e longo prazo melhora a qualidade de vida dele. Ele se sente melhor, ele dorme melhor, porque a gente sabe que o exercício, o quão bom é para todos os indivíduos, inclusive para aqueles que têm diabetes. Então, eu quero aqui agradecer, né, a você que me acompanhou aqui nessa live. Lembrando, né, que essa live é de aquecimento para a Semana da Prescrição do Exercício no Diabetes. Se você achou que essa informação que eu trouxe ela foi importante, né, compartilhe aí com outros profissionais de educação física, curta o vídeo, né, que isso é importante, principalmente para a gente fazer o canal
crescer, né? E o nosso perfil também no Instagram, então seja aí onde você esteja acompanhando, no Instagram, no YouTube ou no Facebook. Então curta, compartilhe, né? Marque aí, principalmente no Instagram, marque aí os seus outros profissionais de educação física que você conhece, porque a gente precisa assim aumentar rapidamente o número de profissionais de educação física que tenham conhecimento para prescrever e acompanhar o exercício para quem tem diabetes. Então, muito obrigado, né, a você que participou comigo aqui até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!